Olá, nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a atividade prática 4, que foi feita por mim e pelo Eduardo. E inicialmente a gente queria fazer sobre caça ao tesouro, porém a gente demorou para colocar o tema nosso lá na planilha e a gente teve que trocar posteriormente porque já tinham usado. E aí a gente foi para redes sociais, que era uma outra sugestão que o professor tinha colocado lá. Antes de aprofundar no código, eu quero apresentar para vocês como a gente organizou nosso projeto. A gente colocou em 3 pacotes, então tem grafo, model e UI. E o primeiro aqui, o model, ele tem a classe pessoa, que representa um vértice do grafo. Ela guarda o ID, o nome, a posição x e y e um campo deletado para a parte de exclusão lógica. Depois a gente tem aqui em grafo, grafo social, que é todo o coração do projeto. Aqui fica a matriz de adjacência, o array de pessoas e todos os algoritmos, o BFS, o DFS e o Dijkstra. E aqui para baixo, no i, tem o grafo panel, que ele é o painel de desenho, e ele estende o JPanel e é responsável por renderizar os nós, as setas, a animação dos algoritmos. E tem o mainframe, né, que é a janela principal, que monta o layout com os botões, o painel de estatísticas e conecta os cliques do usuário com o painel de desenho. E o main, né, que é só o ponto de entrada. Passando um pouco agora pelo código, o que que a gente pensou, né? O que que foi nossa primeira decisão? Foi como que a gente poderia representar uma rede social como um grafo. E aí a gente pensou que cada pessoa podia ser um vértice, um nó, né? E a relação de seguir seria uma aresta dirigida, né? Então, por exemplo, se o Eduardo segue o Tiago, existe uma aresta de Eduardo para Tiago, mas não necessariamente o contrário. E aí isso seria um grafo dirigido. Então, para armazenar o grafo, a gente usou duas estruturas, uma array de objeto pessoa, onde cada índice é um vértice, e uma matriz de adjacência booleana, é, que onde essa condição aqui for verdadeira, significa então que o i segue o j. E a gente escolheu a matriz em vez da lista de adjacência porque com no máximo 100 usuários, ela ocupa apenas 10.000 bytes. E a verificação da aresta é o de 1. Falando sobre a exclusão dos usuários, ela é lógica, né? Então, tem aqui a função de deletar pessoa, onde o campo deletado fica verdadeiro e todas as arestas do vértice são limpas, mas aí o índice permanece no array. Isso preserva os IDs dos demais usuários sem precisar redimensionar nada, né? Aí a gente vai partindo para o código principal, né? Primeiro a gente tem o método BFS, que é a busca em largura, e ela usa uma fila, né? Um FIFO, First In, First Out. Então eu parto de um vértice de origem, coloco na fila e a cada iteração retiro da frente, visito e enfileiro os vizinhos ainda não visitados e o resultado é a visita nível por nível. Então primeiro vem nos vizinhos diretos e depois o vizinho dos vizinhos. Beleza? Aí partindo para o método DFS, ele é a busca em profundidade, né? Então ele troca a fila por uma pilha LIFO, então last in, first out, e ao retirar do topo, eu sempre exploro o caminho mais recente antes de voltar. A diferença prática disso dos dois, né, é que o BFS encontra o menor número de saltos até um nó e o DFS vai o mais fundo possível antes de voltar. A gente também implementou o método Distra, que, que ele encontra o caminho mínimo entre dois usuários. Como as arestas aqui vai ter tudo peso 1, o resultado vai equivaler ao BFS, mas implementamos ele completo para demonstrar o algoritmo mesmo. Então o array dist
Ele guarda a menor distância conhecida até cada vértice e o array prev permite reconstruir o caminho ao final. Já o painel visual, a gente deu uma recorrida a IA, porque a gente estava tendo uma dificuldade, mas basicamente a interface gráfica usa o swing e ela calcula o ângulo entre dois centros e posiciona a ponta da seta na borda do nó de destino. A interação é controlada por um estado, que é esse daqui, que muda conforme o botão clicado. Então, adicionar pessoa, editar relação, tal, 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 tal. Eu vou mostrar para vocês na prática como que tá. Então, a gente chamou de rede social Y para fazer uma referência ao X, né, o antigo Twitter, para uma ideia do Eduardo. E aí a gente vai demonstrar aqui, ó. Aqui tem os botões, então se tiver bastante coisa aqui dá para resetar, ele volta do zero. Aí aqui os tipos de buscas, né? Aqui para editar, para adicionar, para editar e para deletar a pessoa. Vamos adicionar uma pessoa aqui. Então vamos colocar o A aqui, beleza? Aí o B aqui. Você percebe que ele vai recebendo o ID, né? Então 0, 1, vamos lá. O C, aqui o D, o E, o F, aqui o G. Ficou um pouco fora da tela aqui, mas dá para saber que é o G. Beleza. H, aqui vamos colocar o I, aqui o J, vamos colocar um Q, um X. E aí como funciona para a gente fazer essa ligação? A gente aperta em editar relações, aí a gente seleciona aqui, ó, você percebe que aqui fica aparecendo tudo que a gente pode fazer, né? Então ele dá um direcionamento. Selecionou aqui, percebe que a seta ficou apontada só para cá. Se a gente quisesse que fosse mútuo, então um seguisse o outro, a gente viria aqui em editar relações, apertaria aqui e aí ficaria assim, beleza? Mas vamos lá. Aí vamos ligar esse a esse a esse, beleza? Esse a esse a esse a... Opa, apertei errado. Esse a esse a esse direto a esse a esse a esse. Vamos fazer assim. Então, agora vamos testar aqui os tipos de busca, né? Ó, a busca por profundidade, a gente inicia aqui, e aí ele foi totalmente fundo, para depois partir para o outro. Mais uma vez, veio aqui, subiu, foi, aí ele voltou. Veio aqui, aí veio aqui, veio aqui, veio aqui, voltou, veio aqui, veio aqui. Beleza? Então ele vai até o final para depois voltar. A busca por largura, ela vai todos os níveis. Então, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, vai ver. Ó, tá vendo? Agora vai passar por todos, aí depois vai por todos, esse chegou aqui. Já o digistro, ele vem, vamos falar que a gente quer chegar desse ponto a esse ponto. Qual que seria o melhor caminho? Aí ele faz esse cálculo. Como todos aqui têm peso 1, então o melhor caminho mais curto é isso daqui. Beleza? Mas a gente pode editar a relação também. Quer ver? Por exemplo, vamos editar a relação aqui e colocar que esse segue esse, mas esse não segue esse. Dá para tirar também o que a gente já tinha feito, beleza? Então agora não tem como mais chegar aqui por esse caminho. Então vamos ver por onde ele vai agora. Aí pega aqui, seleciona aqui. E esse foi o caminho mais curto agora. Aí ele mostra aqui, ó, mais popular. Aqui foi uma ideia do Eduardo. Então aqui o H, cadê o H?
tem 2 seguidores, tá vendo? E o maior fã, que mais segue pessoas, é o B, que segue 3 pessoas. Tá vendo? Uma, duas, três. E aí o tanto de usuário, o excluídos, dá para excluir, então vamos excluir aqui, deletar uma pessoa. Sei lá, esse. Excluímos. E dá para resetar tudo e começar de novo. Beleza? Esse foi nossa rede social Y aí.